homem. E esse homem torna-se o apóstolo dos gentios. Este mesmo homem vai atrás de um jovem, Timóteo, que era filho de judeu com um grego. Vai até ele, busca ele, ele se converte ao Senhor, e mais tarde ele passa a ser o pastor da igreja de Éfeso, a qual Paulo deixa ele depois de passar por lá 3 anos. Deixa Timóteo ali para cuidar da obra, para dar continuidade à obra, um jovem pastor de aproximadamente 20 a 25 anos, novo na fé, mas com bagagem, com o legado do apóstolo Paulo nas suas mãos, com o ensinamento que ele recebeu do apóstolo Paulo de cuidar, de zelar na obra do Senhor. E nós vemos que este legado ele tem passado de geração para geração. Nossos pais receberam ele, nossos avós, nossos bisavós, os nossos irmãos que já dormem no Senhor receberam ele e passaram adiante, chegando até hoje nós. E cabe a nós transferir esse legado para mais adiante, até a volta do Senhor Jesus. Esse legado não pode morrer conosco. Essa herança, ele não pode morrer em nós. Ele tem que dar continuidade. Seja o que for que você vai ensinar, ensine com dedicação, sabendo que você está passando o seu legado para outra pessoa dar continuidade. Lealdade e fidelidade. Paulo e Barnabé eram 2 homens completamente diferentes que se uniram para o mesmo propósito. Paulo era extremamente zeloso, Barnabé totalmente flexível. Paulo era inteligente, sábio, eficaz, Barnabé era gracioso, compassivo e, acima de tudo, possuía uma visão futurística. Ele via além daquilo que nós podemos ver. Ele via além daquilo que aqueles da sua época conseguiam enxergar, porque ele estava olhando com os olhos do Espírito. Ele estava olhando, aleluia, como olho de águia, além do horizonte, além das suas perspectivas. Ele via que aquele homem que estava jogado ali em Tarso, ele era um promissor, um proeminente, aleluia, vaso de Deus que seria usado para pregar o Evangelho e ganhar almas para o Senhor Jesus. E por isso ele vai até lá e resgata ele daquele lugar e coloca na obra. Enquanto Paulo era zeloso, era inteligente, era perspicaz, tinha uma sabedoria tremenda a ponto de chegar no Areópago de Atenas, olhar os deuses ali constituídos pelos atenienses e começar a dialogar com eles acerca de um Deus desconhecido e pregar sobre esse Deus desconhecido, colocando Jesus em evidência. Temos um homem com uma perspicácia, com uma sabedoria tremenda, que soube, aleluia, apelar para César. Poderia tranquilamente ser libertado, mas ele apelou para César, usando a sua cidadania romana, para que ele pudesse alcançar o seu objetivo, da qual Deus o tinha chamado, pregar entre os gentios. Embora fosse decapitado em Roma, mas o seu objetivo era ir até o imperador, era se defender, era dar o seu testemunho, era contar que ele vira Jesus no caminho de Damasco, era falar que ele fora resgatado da maldição da lei, agora estava na graça de Cristo, ele agora tinha circuncidado não a sua carne simplesmente, mas o seu coração, e agora estava vivendo em novidade de vida, que ele podia tranquilamente esperar no Senhor, sabendo que o Senhor estaria aguardando a sua recompensa, a sua coroa junto a ele. Um homem zeloso, que tinha cuidado com a obra de Deus, ao extremo, a ponto de repreender o apóstolo Pedro por conta de um ato que ele realizou e Paulo achou que estava errado. Ao estar comendo com todos os gregos ali, e quando chegam os judeus de Jerusalém, Pedro sai pela tangente de manso e vai sentar-se com os judeus,
Paulo repreende duramente na frente de seus irmãos, chamando-os de hipócrita, que estava acabando de comer com eles, mas porque chegou os irmãos de Jerusalém, ele os deixou e foi cantar junto com eles aí, ignorando os irmãos ali. Então nós vemos a capacidade desse homem, o zelo ao extremo pela palavra. Vemos também a graciosidade, a sensibilidade de Barnabé, sensível à voz do Espírito, que recebeu a orientação para ir com Paulo até a obra missionária, realizando a obra, chama seu sobrinho João Marcos para estar com eles na primeira viagem missionária, mas por conta de uma covardia, vamos dizer assim, de João Marcos, na Panfilha, ele retorna para trás, e por conta disso, a separação dos dois, Barnabé e Paulo, começam nesse momento. Não uma separação para a derrota, mas uma separação para o engrandecimento do reino de Deus. Porque com a separação, eles puderam cobrir um campo maior. Cada um foi para uma região fazer a obra do Senhor, ao ponto que os dois estavam juntos, realizando a mesma obra numa mesma região. Dois potenciais fortes, dois homens poderosos na palavra, e separados, tiveram um grande êxito na hora de pregar para aqueles que ali estavam. O legado é horizontal, ou seja, lado a lado. E mesmo não concordando com alguns princípios, não significa que não podemos andar juntos e trabalhar por um mesmo fim. Já a fidelidade é vertical, de cima para baixo. Ela é prestada a alguém que está acima de nós. Assim, por serem fiéis ao mesmo Deus, eles conviveram em lealdade, mesmo sendo diferentes. Então vemos aqui as diferenças dos dois, entre lealdade e fidelidade. A lealdade é aquela que nós temos um com o outro, é aquela que nós compartilhamos, irmão com irmão. Nós estamos que estão ao nosso lado, que estão na mesma caminhada. Isso é lealdade. Ser leal, ser companheiro, ser amigo, estar junto na hora da peleja, da batalha. Mas infelizmente nós temos visto nesses últimos dias na igreja uma falta de lealdade, uma deslealdade. Aleluia. Em vez de estar ao lado, em vez de estar junto, em vez de estar batalhando está batalhando contra, está afastado, está distante, dando brecha para que o inimigo venha colocar a separação definitiva. Já a fidelidade não tem como se distanciar, porque a fidelidade é de Deus para conosco e nossa para com Deus. É de baixo para cima e de cima para baixo. Quando somos fiéis com o Senhor é fiel conosco. Quando nós somos verdadeiros com o Senhor é verdadeiro conosco. Quando nós somos sinceros com o Senhor é sincero conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma parte do professor que diz assim, o rabino Harold Klusner diz que o propósito da vida não é ganhar. O propósito da vida é compartilhar. Aleluia. Nós não temos que ter como meta principal do nosso dia a dia sempre ganhar, mas sim estar compartilhando, estar dividindo, estar passando para os demais aquilo que nós temos de melhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas sempre irão aprender a admirar alguém que é capaz de ajudá-las a alcançar outro nível. Alguém que lhe faça sentir importante e lhe capacite para alcançar êxito. O rendimento das pessoas é o reflexo das expectativas daqueles a quem respeitam. Ou seja, nós sempre iremos apreciar e admirar alguém que pode nos ajudar, que pode estar ao nosso lado.
pode